Porque o leão é o rei dos animais. Ele não é o maior e não é o mais forte. O elefante é maior do que o leão e pesa 50 vezes mais do que o leão. Você sabe por quê? Porque ele é o rei das atitudes. O leão é o rei das atitudes, ele parte para dentro. Você não precisa ser o maior, nem o mais forte da tua casa e do teu meio social. Você tem que ser maior nas suas atitudes. Não reclame. O que você é hoje é o resultado das atitudes que você tomou durante a historicidade da sua vida. É o que você é hoje. Não está contente? Não está gostando? Então, mude as suas atitudes hoje para amanhã você ser alguém diferente e melhor. Você quer uma vida melhor? Você quer conquistar coisas maiores? Então mude as suas atitudes. A maneira que você percebe a vida determina como ela é. Porque tem gente que só vê desastre, só vê desgraça, só vê dia mal, só vê coisa ruim. Não, a coisa está feia hoje, mas amanhã tem vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vai brilhar dia para mim. Uma coisa que nem Deus, nem teu pai, nem tua mãe, nem teu marido, nem tua esposa, nem filhos, nem amigo, nem pastor, nem governador, nem prefeito, nem presidente pode fazer por você. Você acreditar em você. Você foi feito com talentos e aptidões. Você pode chegar mais longe. Você pode conquistar. Você pode ir mais longe. Acredite em você para você tomar atitudes. Pode ter certeza, Deus não move uma palha naquilo que você pode fazer. E Deus move o céu inteiro onde você não tem como fazer. Sonhos com atitudes corretas produz uma pessoa de potencial ilimitado. Quanto mais e maiores forem as suas atitudes, mais longe você pode chegar. As atitudes que você toma na vida vão determinar que tipo de atitude a vida vai tomar com você. Se você escolher as coisas fáceis da vida, prepare-se para uma vida dificílima. Se você escolher as coisas difíceis da vida, se prepare para uma vida melhor. Deixa eu falar uma coisa para você. O único lugar que o camarada entra paupérrimo e 2 horas depois está bilionário é filme de Hollywood. A vida não é assim não, meu filho. Não tem mais lugar para bom. Está um monte de bom desempregado. A vida só tem lugar para excelente. Não se conquista nada nessa vida tomando atitudes em relação a coisas duríssimas, a escolha de coisas duras, que você gasta tempo, energia, capacidade. Envolva as suas atitudes com entusiasmo. O que é entusiasmo? O que é uma pessoa que tem entusiasmo? É uma pessoa que faz acontecer na adversidade. O couro está comendo lombo, mas eu vou romper. Não vou entregar os pontos. Não vou desistir. Vamos embora para frente. Envolva a sua atitude com dedicação, que significa entrega e sacrifício. Envolva as suas atitudes com empenho, que significa grande disposição, insistência obstinada. É o que está faltando em muita gente. Desiste fácil, muito fácil. Primeiro embate já está pedindo arrego. Que atitudes você precisa tomar? Como ser humano, como pessoa, como indivíduo. Existem coisas que você só vai entender daqui a um tempo. A maioria das coisas difíceis que você vai passar ainda ou já passou, você não consegue entender na hora o porquê. Com o tempo tudo faz sentido. O que você está passando, por mais difícil que seja, ainda vai fazer sentido. Calma. Ainda vai fazer todo sentido. Você só precisa esperar. Confiar e não desistir. Nunca tome decisões quando você está exausto.
Tem gente que cansado, exausto daquela situação no casamento, falou: eu vou sair de casa. Você tem que lembrar que as emoções são passageiras, mas as decisões podem ser permanentes. Você, na raivinha da emoção ali, num momentinho, é só 3 minutos de raiva, fala coisas que geram decisões para sempre. E no momento de decisão, quem está cansado perde, quem está exausto perde. Mas quem está com uma estratégia pega a melhor oportunidade. Você viu que no meio da pandemia teve gente que quebrou e teve gente que cresceu 10 vezes mais? Você percebeu isso? Você percebeu? Teve gente que simplesmente desapareceu. Teve gente que cresceu 10 vezes mais financeiramente. Quem trabalhava com internet cresceu na internet 10 vezes mais, e por aí vai. Porque existiam pessoas que já estavam cansadas, a pandemia só deu a pancada final, mas outros estavam com uma estratégia na mão. A pandemia potencializou a estratégia. Você que tem 18 anos, você que tem 50, 60 anos, não importa. Momentos de decisões surgem a todo momento. E quem está cansado perde. E aí você troca o que é eterno pelo que é passageiro. Cansado você faz isso. Não é a situação difícil que te derruba. É o modo como você está, é a forma que você está, é o estado em que você está. Quando a situação difícil chega, que determina se você vai vencer ou perder. É por isso que todos os dias você tem que cuidar do teu coração, cuidar da tua vida emocional, cuidar da tua vida espiritual, do teu contato com Deus, porque você nunca sabe quando o dia mal chega, você nunca sabe quando o dia da oportunidade chega, você não consegue prever, nós não temos bola de cristal, então nós temos que estar sempre vigilantes. Tudo que você tem, você precisa valorizar, até o que é pequenininho, porque a Bíblia diz que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Quem despreza pequeno começo não vive coisas grandes, porque quem não é fiel no pouco, Deus é quem não coloca sobre o muito. Então chegou o momento de nós decidirmos aqui, eu e você, que tipo de vida a gente quer levar. Porque ainda qualquer coisa consegue parar a gente. Porque nossos relacionamentos sempre são um inferno. Porque a vida financeira nunca sai do caos. Porque sua vida sentimental não se resolve. Porque suas amizades parecem sempre fictícias. O que está acontecendo? Quando você está cansado, você toma decisões que geram a situação que você está hoje. Mas quando você descansa para montar estratégias, aí as coisas começam a ter sentido. Aí uma oportunidade aparece, você está animado, animada para tomar uma decisão. Aí você parece que tem mais clareza no próximo passo, você sabe o que fazer. Quem perde é quem despreza e não quem aproveitou a oportunidade. E às vezes você fica chorando com Deus, me tomaram. Não tomaram, você perdeu, você entregou de alguma forma. Ninguém toma teu emprego, você entrega quando vai chegando atrasado, quando não vai fazendo as coisas direito. Ninguém toma teu relacionamento, você vai entregando quando não está cuidando daquilo que Deus confiou na tua mão. Não é assim não. Se você olhar por esse ponto de vista, realmente ninguém pode tocar, você entrega quando despreza. Deixa eu te dar um conselho, quando você não tiver nada, planta com as 2 mãos, a Bíblia diz: semeia de manhã e não repouse as tuas mãos à tarde, você não sabe qual das sementes vai frutificar. Planta com as 2 mãos, mas quando você começar a colher, colhe com uma e continua plantando com outra. Porque o que você está colhendo é fruto dos últimos anos, mas o que você vai colher daqui a 5 anos é fruto que você semear hoje. Isso vale em todas as áreas da vida, emocional, sentimental, financeira, espiritual, familiar, nas amizades, relacionamentos, em tudo. Valorize seus filhos, sua família, seu conhecimento. Ah, mas é que eu tenho pouco conhecimento. Você está ensinando para alguém? Você valoriza quando passa para frente. Porque às vezes até o grande negócio que você está procurando não vai estar na mão de um empresário que vai te oferecer. Vai estar no pouco que você já tem na mão. Vai estar nesse pouco que já está aí. Um pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. A verdade é que o pouco que está na tua mão é o início de algo grande. O ser humano tem essa dificuldade. Se é pouco, não dá. Às vezes você quer fazer um bolo em casa, mas tem pouca farinha, pouco ovo, você fala, não dá. A verdade é que sempre dá. Bota um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo, né? A gente fala assim, é um ditado que todo mundo usa. Quando vai chegar mais gente na sua casa, você fala assim, bota água no... O feijão é o mesmo, não vai aumentar o feijão, mas você bota mais água, porque sempre tem como usar o que você tem. Mas nós temos, como seres humanos, uma limitação mental de que se é pouco, não vai dar.
Eu tenho pouco conhecimento, então não vai dar para fazer isso. Eu tenho poucos amigos, então nunca vou conseguir tal coisa. Eu tenho pouco dinheiro, então não vou abrir meu negócio. Eu tenho pouca fé, então não vou conseguir o que Deus me prometeu. Nós sempre criamos, nós, não Deus, e nem o diabo coloca isso na nossa cabeça. É coisa do ser humano mesmo. O ser humano fala, se é pouco, não dá. Tudo que começa pequeno tem maior chance de prosperar. O problema é que a gente não sabe lidar enquanto estamos pequenos. Nós não sabemos lidar enquanto temos pouco ainda. As coisas grandes é o caminho do fracasso se você não sabe lidar com o pequeno. Estranhe tudo que começa grande, porque o que nasce grande é monstro. E monstro não existe, pior. Então você vai começar com algo que vai desfarelar, porque não existe, não é real. Se você tem um smartphone aí, de preferência um iPhone, isso começou numa garagem dos pais adotivos de Steve Jobs. A Apple hoje é uma empresa super valorizada. Alguns anos atrás era uma garagem emprestada de pai adotivo. Ele não estava reclamando, meus pais verdadeiros me abandonaram e eu estou aqui agora com o pai adotivo e não tenho comida para comer e estou nessa garagem porque ninguém... Ele não estava reclamando, ele estava trabalhando o pouco que tinha. E com o pouco que tinha, hoje a nossa vida em termos de comunicação mudou por causa do pouco dele. Você sabe quantos iPhones Steve Jobs montou? Nenhum, porque ele não sabe montar isso aqui. Ele só tem a ideia disso aqui. Imagina se a pessoa fala, meu Deus, eu tenho a ideia, mas eu não sei montar. Estaria até hoje na garagem. E a gente estaria sem WhatsApp, estaria sem todas as coisas, imagina. Porque alguém teve coragem de usar o pouco que tinha e sabia. Nós todos fomos beneficiados. Não importa se é pouco ou se é muito, o que importa é se você está usando. Então por que muita coisa não acontece na tua empresa, na tua família, no teu negócio? Que o pouco que você tem, você não usa. Eu só sei ler e escrever. Está ensinando alguém a ler e escrever? Eu só sei 3 notas no violão. Está compondo com essas 3 notas? Porque o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então não existe desculpa para o pouco, porque do pouco Deus sempre fez muito. O problema é que o pouco que você tem, você usa para ser limite. Não posso, só tenho pouco. Você usa para te limitar e não para dar uns passinhos sobre as águas. Porque não é o muito que você sabe, é se o pouco que você tem, você está usando. Então tem gente que não quer nunca começar, porque acha que 100 reais é pouco, mas 100 reais foi como muita gente começou. Mas o pouco que você tem é muito para quem não tem nada. É muito para quem não tem nada. O que você tem, o pouquinho que você tem, você ainda pode perder se der mole. Então para de reclamar, para de dar desculpa, para de se esconder atrás do pouco que tem, começa a usar o que você tem. Lembre-se que o que é pouco para você é muito para muita gente. Um jovem falou para mim, eu não tenho nada. Eu falei assim, você sabe ler e escrever? Sei. Então pega 1 hora do seu dia, começa a dar aula para quem é analfabeto. E você vai ver que isso que você falou que não é nada, vai estar mudando dezenas de destinos. O que você acha que não é nada, para muita gente muda destino. O que você acha que não serve para você, para muita gente é o caminho da felicidade. Tem gente que é formado em tudo, mas não usa nada. Tem gente que tem dinheiro, tem recurso, mas não usa para ajudar ninguém, ou para prosperar ninguém, ou para fazer algo por alguém. Você sempre vai ser o próximo da fila, quando estiver usando muito o pouco que tem. Pega o pouco que você tem, pega o pouco que você sabe e faz alguma coisa, o resto Deus vai fazer. Quando só você faz o que qualquer um pode fazer, você já está passando para o próximo nível. Você já entra no nível de fé sobrenatural. Porque no final, a mentalidade que você tem vai determinar se você vai usar o pouco que tem ou não. É como você pensa, é como você formata seus pensamentos. A mente humana é o único instrumento de transformação. Você pode falar o que você quiser, se não mudar aqui, você não muda nada. Seja para o bem ou seja para o mal, seja para Deus ou seja para o diabo, seja para as coisas materiais ou para as espirituais. É aqui, ó. Porque o único meio de transformação é a mente humana, porque tudo passa pelo processo mental. Se você tem vontade, primeiro você pensa. Se você sente, primeiro você pensa. Se você vai agir, primeiro você pensa. Tudo passa primeiro pelo processo mental. O sentido do corpo mais próximo da mente humana é a visão.
O que eu vejo leva-se 0,2 de segundo para chegar na minha mente. A mente humana possui 2 processos fenomenais. Memória, que tem a ver com o passado, e imaginação, que tem a ver com o futuro. A capacidade de criar imagens. O que é que você está acumulando na sua memória? Que conhecimento você está adquirindo? Você só tem informação? Você substitui pensamentos e não deleta pensamentos. A mente humana não deleta pensamentos. A mente humana substitui pensamentos. O que é que você anda pensando? O que é que domina a tua mente? Substitua pensamentos. É o que você tem que fazer. Vai ler um livro, vai ler a Bíblia, para você poder substituir pensamentos. As 3 coisas mais importantes que a mente humana precisa. Número 1, foco. O que é que você quer da vida? Onde é que você quer chegar? O que é que você quer construir? O que é que você pensa sobre o seu futuro? Qual é a direção que você tem na tua vida? Foco! Seja na vida material, seja na vida emocional, ou seja na vida espiritual. Qual é teu foco? Agora, a mente humana precisa de uma outra coisa importantíssima, chamada conversa. Não é para você sair falando no meio da rua, porque vou pensar, mas você precisa se dirigir a você. Você não tem ideia de como a mente humana precisa de conversa. Tem pessoas que vão decidindo tudo e coisas importantes no automático. Se eu fizer isso, o que é que pode dar ali? E se eu não fizer também? Se eu for por esse caminho, como é que vai ser? Você está conversando com você. A mente humana precisa de heróis. Quem são seus heróis? Quem você se espelha? Quem é que você acredita? Todos os heróis têm uma história. A geração de hoje tem heróis sem história. O que eles fizeram? Com o que eles contribuíram? O que eles marcaram? São os famosos anônimos. Famoso porque fez uma besteira no YouTube que todo mundo viu. Famoso porque agora resolveu falar de um jeitinho no canal do YouTube, virou youtuber, então virou. Qual é a história? São os heróis. Em todas as gerações, heróis têm história. Quem são seus heróis? Quem você considera? Qual é a pessoa que você se espelha? Quem é? Ou sejam pessoas que morreram, ou que estão vivas, ou seja da Bíblia. Não, eu me espelho porque eu tinha um avô pastor. Pô, meu avô era um cara ótimo, um herói. Não estou falando de curso superior, não estou falando de herói porque deu vitória para nações, a vida dele. Aquele teu avô, aquela tua avó, aquela tua tia, aquela tua mãe, aquele teu pai, um irmão da igreja, um pastor, um personagem da Bíblia. A tua mente precisa de verdadeiros heróis. Cuidado com a sua mente, ela determina toda a sua história. Seus relacionamentos vão determinar o seu futuro. Quem são seus amigos? Quem você bota dentro da tua casa? Quem você conta coisas que não pode contar para ninguém? Com quem você conversa? Quem são seus amigos? Dr. Miles Monroe dizia sempre isso. O que você vai ser daqui a 5 anos vai depender dos livros que você lê e dos relacionamentos que você construir. Eu estou falando de amigos. Você tem que ter relacionamento com todo mundo. Tenha propósito na vida. O propósito é mais importante que os planos. Planos podem ser mudados. Propósito é a razão da sua existência. O propósito é o objetivo a ser alcançado. Nenhum produto é criado sem propósito antes de ser feito. Tudo que foi feito antes teve um propósito para acontecer. O começo é a evidência que o propósito está pronto. Você nasceu? Você está vivo? Significa que há um propósito para a tua vida. Você não é obra do acaso e você não está aqui para ser perdido. O começo é a evidência que o propósito está pronto. Tenha a visão do seu propósito. Qual é a tua direção, meu brother? Aonde você quer chegar, meu irmão? Você tem que ter uma direção. Quais são seus objetivos? Qual é seu propósito?